Paz do Olá! Senhor, minha amiga. Paz do Senhor, tudo bem? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá me Tá ouvindo? sem eco? Aham, Sem tô eco. ouvindo. Uhum. Paz do Senhor, que alegria estar aqui contigo. Só quero agradecer Então, pelo convite, né? Prontamente aceitei, porque eu também sei que até esse convite faz parte do processo do Senhor para minha é vida. verdade. É verdade. Tudo tem um propósito, né, Shirley? Eu que agradeço, né, a Deus pela tua vida. Eu senti no coração te convidar. E eu fiquei surpresa, né, que você aceitou. Foi super querida. E eu sei Obrigada. realmente que tudo tem um propósito de Deus, né? E o Uhum. propósito de Deus era que você estivesse nessa live e eu sei que vai ser bênção. Então, para começar, né? Amém. Para Uhum. quem não conhece ainda, está entrando na live, esse, né, é o projeto Impactar. Né? Essa live que eu estou fazendo é o projeto Impactar, que é um projeto resgatando mulheres para Cristo através de testemunho. Então, é algo que Deus colocou no meu coração, né? Quantas mulheres a gente pode alcançar através da experiência, das vivências que Deus coloca no nosso coração. E esse é o projeto e foi por isso que eu convidei a Cirly. Eu sei que ela tem algo de Deus, né, para passar para vocês. E eu vou dar oportunidade para a Cirly. A palavra agora é toda tua, Cirly. Fica à vontade, minha querida. Obrigada mais uma vez, Luana. Quando o projeto ele nasceu no teu coração, é porque ele já existia no coração de Deus, né? Que o Amém. Senhor, que o É Senhor ele verdade. levante mais mulheres como eu, como você, que estejam dispostas a entrar na brecha, que estejam dispostas a cumprir esse ID. Porque a palavra diz É que a verdade. seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, né? São poucas É pessoas verdade. que estão dispostas a estar na linha de frente. E eu Sim, louvo a é Deus pela verdade. sua vida, parabéns pela iniciativa de ouvir a voz do Senhor, ouvir, Amém. Obrigada. entender essa necessidade, né? Nós, como mulheres, compreender a necessidade das outras mulheres e nos dispor aqui como Sim. linha de frente para ser canal de Uhum. bênçãos É para muita verdade. gente, né? Eu sei que tu vai alcançar muitas mulheres através desse propósito, porque ele não é seu, ele é do Senhor. Glória a Deus. Amém? Eu recebo o nome de Jesus. E Amém. para as meninas que estão nos assistindo, eu quero desejar uma boa noite na paz do Senhor. Sejam bem-vindas. Você não chegou aqui por acaso. O Senhor ele tem É verdade. planos para a sua vida também, assim como ele tem para a nossa. E a Luana me convidou para participar, eu fiquei muito feliz porque o Senhor ele tem feito muitas coisas na minha vida. Muitas Glória coisas a Deus. mesmo. Eu sou natural lá de Minas Gerais, Luana. Nasci, Olha só, tu é mineira, né? nasci, eu nasci lá no interior de Minas. Imagina. Fui criada com os meus pais, naturalmente, né, com os meus irmãos, uma vida bem simples lá no interior. Sim. E conforme eu fui crescendo, eu fui adquirindo uma dor, uma tristeza muito grande. E assim, eu não consigo te explicar a dimensão desse vazio que tinha. Eu chorava muito, chorava por qualquer coisa. Até minha mãe costumava brincar que eu nasci com uma bacia d'água na cabeça. Porque eu Então, chorava muito chorava. fácil. Sim. E as pessoas, mas ela é muito chorona, ela é muito chorona. E eu era mesmo. Eu sou ainda muito emotiva. Sim, Eu sou muito sensível. emotiva, muito sensível ainda, por natureza Uhum. própria. Só que naquele tempo eu era chorona, né? Considerada chorona. Mas ninguém sabia o que eu sentia. Entendeu? Ninguém sabia e assim, não era uma coisa assim que muito se importavam. Aí, alguém tá rindo ali, ó, chorona. Caixa E eu, d'água, né? Como diz. isso, não era uma bacia, era uma caixa d'água na cabeça.
E aquilo me deixava mais triste ainda, por incrível que pareça. Sim. O poder das palavras, né? A gente cuidar na hora de falar com nossos filhos. Porque a mãe não falava por mal, mas me machucava. E, Sim. entendesse? Eu fui E as crescendo. palavras têm poder, né, Cir? Exatamente. A palavra tem poder de vida e de morte. Com E certeza. então, conforme eu fui crescendo, aquilo foi só aumentando, aquilo foi só aflorando. Uhum. Eu não conseguia falar sobre isso e também ninguém perguntava, né? Então eu guardava aquilo para mim. Criada na Sim. igreja, a gente frequentava toda a vida, fui cristã, graças a Deus por isso, Sim. né? Fomos criados na igreja, a mãe muito, ela, ela foi muito guerreira, assim, nos ensinar a palavra. Sim. E eu cheguei ali na fase da adolescência, aquilo piorou, piorou de uma forma, porque todo adolescente ele passa essa fase da aceitação de si, né, as mudanças, É tudo. verdade. E aquilo Tem piorou aquele e eu complexo também, né, Cirlei? um complexo, exatamente. Isso. Eles, a gente se olha e não se reconhece mais, né? Porque É verdade. você era uma criança, de repente tu olha no espelho, parece que teu rosto cresceu, teus braços É cresceram verdade. e você parece que não é mais a mesma. Tanto as Tu tem meninas, aquela dificuldade de autoaceitação, né? sim, e foi o que aconteceu comigo também. Aí o que Sim. que eu pensei? Eu preciso me casar, Sim. porque daí quando eu me casar, eu vou, aí vai sarar essa dor, esse vazio, essa Olha. tristeza que eu sinto. Preciso me casar e eu foquei nisso. Eu foquei muito nisso. Para resumir, eu me casei, entrei num casamento que foi banhado, regado a traições, a infidelidade, a, a tudo de ruim, assim, né? Para que quem esteja me assistindo consiga me entender. Eu sofri muito, Luana, eu sofri muito. Então, assim, aquela criança, aquela mocinha, adolescente, agora uma jovem, eu tinha 16 anos quando eu entrei nesse casamento e eu adquiri assim, uma dor muito maior. Porque daí agora, toda aquela bagagem que eu já trazia da infância, eu trouxe Sim. para dentro do casamento. Sim. E agora eu tinha um casamento cheio de feridas, cheio de tristeza, cheio de traição, cheio de engano, que resultou num divórcio. Aí agora eu tenho toda aquela bagagem da infância, toda Mais aquela a bagagem bagagem do casamento. da adolescência, né? Verdade. O casamento frustrado e a consequência do divórcio. Aí tu olha assim e parece, meu Deus, para mim não tem mais solução, né? E eu nesse meu caminho, nessa minha vida, a gente vai vendo que tudo que você passou foi para ter experiência. Porque eu vejo hoje Sim. mulheres achando que a vida delas acabou porque elas estão passando por coisas que eu passei. É verdade. E como tem bastante, né, Cirlei? Meu Deus, tem muita mulher bonita, inteligente, presa nas amarras do passado. É Presa, verdade. E é uma presa em palavras. prisão, né? Uma prisão na mente, né? Parece Uma, assim que a pessoa acha que ela não vai mais ser feliz, que ela não vai mais conseguir nada de bom. É incrível isso, né? é Como incrível. tem. E parece assim que só ela é assim. A sensação da gente é que só a gente é Sim, assim. Então, você é consumido pela culpa, pela vergonha, sim. pelo medo. É uma prisão que não tem. Eu não consigo descrever para você, Lu, Sim. que Uhum. eu vivi. Sabe? Eu vivi. Sim. E o tempo passou, né? Só que um detalhe: Deus tinha uma promessa na minha vida. E isso sempre me fazia
relembrar, por mais que eu Uhum. estava, por mais que eu estava sofrendo, por mais que eu estava triste, por mais que eu estava desesperada muitas vezes, eu sabia que sobre a minha vida tinha uma promessa. Sim. Existia uma promessa. E eu pensava, mas Senhor, que promessa é essa? Quando vai se cumprir? Porque é um sentimento de desvalor tão grande, um sentimento de desvalor mesmo. Você pensa, meu Deus, eu não... acho que Deus se enganou quando fez essa promessa, porque É, olha tudo que eu é estou verdade. passando, olha tudo que eu estou vivendo. Eu acho Sim. que aquela Parece que promessa não não era para mim. bate, né? É Parece, verdade. parece que não bate. Você começa a olhar as Verdade. circunstâncias ao redor e fala, não, eu acho que Mas tu não era sabia eu não. que isso já aconteceu muito comigo. E às vezes a gente não cuidar, acontece ainda, porque é muito recente. Às vezes a gente tá passando uma luta, vê Sim. aquela situação toda, a gente pensa, meu Deus, Senhor, mas será que eu vou viver a tua promessa mesmo? Olha a minha realidade, olha a minha Uhum. situação, olha quem eu sou. E é exatamente isso. Sim, daí é porque nós olhamos com o nosso olhar limitado, né, nossos olhos Sim, humanos. E esses sim, momentos são aqueles que Deus está nos moldando. Ele está sim, nos preparando. Hoje eu vivo é as verdade. promessas do Senhor. Hoje. Glória Então, a Deus. muitas ainda virão, né? Eu sei. Amém. Eu creio. Muitas virão porque eu creio. O Senhor, Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará, Ele chegará à conclusão, porque Ele é Amém. perfeito e Ele é fiel. Ele é Glória a o dono Deus. da cura, Ele é o E eu dono li da essa palavra vida. hoje. É, Glória a Deus. glória a Ai, Jesus. Deus. E daí, como eu estava falando, né, tem muitas meninas presas nas amarras do passado. Sim, é Muitas. verdade. Talvez tu pergunta, mas Cirlei, o que são essas amarras? Né? Eu não entendo o que são essas amarras que vocês tanto falam. Sim, Talvez você passou por um abandono, passou por uma negligência familiar, às vezes competitividade familiar, preferências entre os irmãos, a gente comparações, né? comparações, são Meu Deus, como tem. detalhes, são Sim, detalhes que a gente às vezes nós como pais, principalmente quem tem mais de dois filhos, quem tem mais de sim. dois filhos tende mais a cometer esse erro. Por quê? Porque você tem o maior, que é o maior, né? Então esse é o maior, Uhum. já é independente e tal. Daí você, ó, meu filho primogênito e tal. E tem o Sim, menor, que é o neném da casa. E, sim. e tende a deixar o do meio É sobre verdade. perigo emocional, porque ele não é grande o suficiente para ser como o grande e Sim, não é mais um neném porque alguém foi o neném no lugar dele. é verdade. Entendeu? Verdade. Isso sempre tem esse alerta. E eu falo por experiência própria, porque lá em casa eu fui a irmã do meio. Até, até eu estou escrevendo um livro, não sei se tu sabe, eu estou escrevendo Hum. um livro sobre a, Que aham, bênção. é, Deus quiser, vai sair esse livro, vou lançar, e o Em nome dele nome de é Jesus, Em eu Nome de creio. Jesus. Amém. É, Amém. o nome do livro é A Irmã do Meio. Olha, que interessante. Aham. Eu queria deixar uma pergunta assim aleatória aqui para quem está nos Sim. acompanhando. Você já imaginou vivendo uma vida plena, livre dessas amarras, livre dessas coisas do passado e ter uma vida feliz? Olha isso. Você acha, né? Para vocês que estão nos assistindo, para vocês que estão nos acompanhando, você acha que isso é possível depois de tudo que você passou e tem passado? Nos acompanhe que você vai ver que é possível. E, e Ô, voltando a Cirlei, falar. Oi, pode uma falar. perguntinha aqui, né? Já que tu entrou ali, fazendo a pergunta, a gente pode responder, tá? Sobre isso que tu falou, às vezes, a grande maioria das vezes, a gente está na igreja, mas a gente tem. A gente é muito limitado.
Deus quer nos abençoar, mas devido a esses traumas de infância, essas coisas que não foram curadas lá no passado, isso nos impede de viver o chamado e viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque é como se fosse uma linha de chegada e que tu não consegue passar para o outro lado. Tu fica limitado, ó, eu só posso chegar até essa linha. Mas daqui eu não posso, porque tu tá aprisionado na mente. Isso acontece muito, eu vejo muitos crentes assim, que têm essa visão limitada, né? Até daquilo que Deus já formou uma mentalidade, sabe? De um pai assim que dá pouco, que não quer te abençoar porque você é ruim ou porque você fez algo no passado, então você está muito limitada. Tu me entendeu? Sim, isso daí, né? Perfeitamente. Isso são as nossas crenças limitantes, Luana. Sim. Nossas crenças limitantes, assim, de que cristão não pode isso, não pode aquilo, porque você é crente e tal. Você tem que viver na escassez, você tem que sofrer porque você é cristão, né? E como tem isso, né? Tem muito disso. Tem muita mulher ferida. E assim, mulheres senhoras, com família formada, com filho, neto, sofrendo. Verdade. Ainda presa nessas amarras lá do passado. Pela misericórdia de Deus, ele me deu a oportunidade de trabalhar alguns anos aqui em Brusque, né? Com departamento feminino, com mentoria de mulheres. Então eu tenho presenciado e ajudado muitas meninas assim que achavam que para elas era assim mesmo, que tinha que ser assim. E por causa do meu estilo de vida, por causa do meu testemunho, por aquilo que eu fui e pelo que eu sou hoje, eu doei a minha vida em estudar, em buscar conhecimento, para poder ajudar as meninas que também passaram e passam pelo que eu passei. Uma coisa que a gente escuta muito é que a palavra é o suficiente. Jesus já me salvou, então Jesus é o suficiente. Amém? Jesus é o suficiente. Mas as nossas emoções, o nosso coração aqui humano, ele precisa buscar conhecimento terreno. Sim. Entendesse? Sim. E até por isso que hoje, por isso eu estudo a psicanálise, né? Que tu mencionou ali na divulgação, para poder ter conhecimento não só espiritual, mas também dos estudos aqui terrenos, para poder ajudar mais pessoas. E é super importante isso, né? Eu vejo assim, pelo menos eu noto, né? Porque o desejo do meu coração, né? Porque a gente tem que entender qual é o propósito para qual Deus nos chamou. Eu sempre, desde pequena ali, eu sempre soube que o meu chamado é um ministério de mulheres. Sempre, desde pequenininha, assim. O Senhor já me mostrava em visões, né? Só que a gente vai abafando aquilo dentro da gente, devido às coisas que a gente vai passando, né? Eu não sei se tu já visse aquele filme O Peregrino, A Caminhada do Cristão. Que ele pega vários atalhos, e é mais ou menos isso, a gente vai pegando atalhos na nossa vida, quebra a nossa cara. Então, a gente acaba pegando todas essas coisas ruins para a vida da gente. Então, a gente pensa assim, eu nunca vou chegar lá. Deus não vai cumprir. Então, a gente fica muito assim, limitado, né? E tu falando todas essas coisas, eu até me lembrei, porque esses dias aconteceu comigo. Eu ainda tenho que quebrar muitos paradigmas dentro de mim, porque eu ainda tenho que ser tratada. Uma pregadora foi usada por Deus para dizer para mim que eu tinha que perder esse medo, sabe, de ficar me preocupando que os outros vão pensar, achar, dizer. E às vezes a gente é muito medrosa mesmo, a gente tem medo da aceitação. E desde pequena eu tive aquele problema da aceitação. Se eu ser quem eu sou, ninguém vai gostar de mim.
Porque eu tenho que seguir um padrão, eu tenho que agradar aquela pessoa, e se eu ser a minha verdadeira essência, os outros vão me rejeitar. Então tu acaba tomando uma identidade diferente da sua. E se machucando, né? Se machucando, porque a gente se machuca, com certeza. É uma rejeição. Você rejeita a sua própria identidade para agradar o outro, que muitas vezes não está nem aí para o seu ministério, para o seu chamado, para a sua vida, para os seus problemas. É verdade. Né? E é triste porque a gente fazendo isso também entristece o coração de Deus. Porque Deus nos fez para ser como Ele nos formou. Com a essência que Ele colocou dentro da gente. E quando a gente muda a nossa identidade, é a mesma coisa da gente dizer para Deus, eu não aceito da forma como tu me fez. Né? Eu quero então, ser diferente. É verdade. Então, é algo assim que eu vejo assim que precisa ser trabalhado dentro de mim. Então, quem sabe aí a gente conversa. Eu já te pego aí. Glória a Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar, né? É verdade. Ô, Lu, Deus é especialista em mudar e transformar corações e situações. Amém. Ele é especialista em resgatar a nossa identidade. Amém. Glória a Deus. É por isso que eu amo o Senhor. Glória a Deus. E Ele usa nós, mulheres comuns, para executar planos perfeitos, que são os planos dele. Sim. Por isso que você e eu estamos aqui hoje. Né? Sim. É verdade. E foi isso. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Então, né? Como tem pergunta. Então, Ocílio, como eu estava falando, né? Então, assim, são coisas que, assim como eu passei, eu sei que muitas mulheres passam, né? Então, desde, assim, da minha infância, eu tive aquele problema de aceitação, porque existia comparações, sabe? Às vezes é aquela irmã mais bonita, ou aquela irmã que é mais parecida com a mãe. Então, existe isso dentro da família. Né? E às vezes, como tu falou, os pais, eles não tomam cuidado. Às vezes uma palavrinha, né, um elogio a mais pode fazer, peraí, meu pai ou minha mãe, né, gosta mais do meu irmão, gosta mais dele porque ele é assim ou ele tem essa qualidade. Então, eu não sou nada. Exatamente. É assim que a gente se sente, não é? Exatamente isso. A questão que eu te falei ali dos 3 filhos, né? Isso acontece quando tem 2 também. Mas eu sofri muito. E aí a dor, eu adquiri essa dor, não porque eles faziam, não tinha nada a ver com eles. Tinha a ver comigo, como eu me sentia. Né? Ninguém estava lá fazendo as coisas para me machucar de propósito. Entendesse? Como tu falou, os pais, eles não tomam aquele cuidado. Muitas vezes eles acham que eu amo todos os meus filhos igual. E falando isso, acham que está suficiente. Mas não é você só falar, mas vocês ficam brigando, aí você fica... eu escuto muito, esse aqui é o rebelde. Esse aqui, meu Deus, dá um trabalho. Aí... Mas não é que ele dá trabalho, ele quer chamar atenção. É verdade. Ele quer chamar É bem isso mesmo. E até é engraçado, né? Aproveitar essa oportunidade para dizer que isso já vem desde o tempo bíblico, né? Quando Isaac, né, preferiu Esaú. Sim. Então, assim, já vem desde lá do começo, essas preferências de filhos, né? Um filho parece que era mais amado pelo pai ou pela mãe. Então, isso realmente, assim, se a gente não cuidar, a gente traz para nossa família. Né? Traz. E é uma coisa assim que eu até... Eu não sei se tu acredita nisso, que eles falam maldições hereditárias. Uma coisa assim que tu vai carregando de geração em geração, assim. Se teu pai te tratou assim, tu começa a tratar, não sei se... Como é que tu acha disso? O que tu pensa disso? Eu não chamo de maldição hereditária, mas eu concordo
que é um Sim. ciclo. Tende a repetir. Ciclo vicioso. Tende a repetir. Enquanto você não quebrar esse ciclo, fechar essa brecha Sim. no mundo espiritual, você vai estar sempre repetindo e passando para a sua próxima geração. Isso isso aí é fato, é bíblico. Tudo que você vive, a palavra fala, né, que visitarei até a terceira e quarta geração. O Senhor está falando sobre isso. Não é que tipo assim, meu pai bebia, eu casei com um bêbado, agora minha filha casou com um bêbado também. É assim mesmo, lá em casa, na família toda. Não, dá um basta nisso. Tem que dar um basta nisso. Porque é um... Puxa, e como tem isso, né? Meu Deus. Como tem essa mentalidade, realmente. Ah, já é de família mesmo, né? E acredita mesmo que aquela ali é a vida para ela. A pessoa acredita que aquela é a vida que é para ela. Então, tipo, a mãe foi mãe solteira. Aí, de repente, a filha tá grávida, solteira. Aí, a filha, daqui a pouco a mãe tá sendo vó já de uma adolescente. E acha que isso tudo é normal, é de família. A mãe divorciou, daí a filha agora divorciou, daí a outra irmã divorciou, isso aí é normal, lá em casa é assim. Não é assim, é um ciclo. Não é a maldição, eu não chamo de maldição hereditária, mas eu te afirmo que é um ciclo que se você quebra, se você descobre ele a brecha e fecha a porta, você encerra aquele ciclo. É verdade. E como isso tem poder no mundo espiritual? É como se você desse aquela chave ao inimigo e ele tivesse legalidade para ele entrar em uma determinada área na tua vida. É como se aquela porta tivesse escancarada. Então, é preciso fechar essa porta para ele não ter mais acesso? É sobre isso, exatamente isso. A partir do momento que ele tem legalidade... Por exemplo, como eu falei, né? O meu pai era bêbado. Meu pai não era cristão, era bêbado e tal. Aí agora a filha casou com um bêbado também. Ah, mas é assim. Não, ela tem legalidade no mundo. O inimigo tem legalidade no mundo espiritual para agir nessa área. A gente vê vários casos, né? A filha da fulana foi estuprada, mas aí tu vai ver a mãe dela já tinha sido estuprada. Ou abusada, né? Abusada, de infância. Exatamente. E isso quando tu vai ver... Ô Cirle, quais são as consequências que uma pessoa abusada, ela carrega para a vida, assim? Ela acha na cabeça dela que ela pode não ser feliz? Tipo, ela não pode amar, ou porque qualquer homem que se aproximar dela vai querer fazer mal para ela. É dessa forma que... Olha, Lu, essa é uma área muito delicada, tá? Sim. Que, assim, é muito profunda até para eu entrar em detalhes aqui agora, tá? Sim. Mas a pessoa que passa por isso, ela carrega uma dor inexplicável, maior do que essa minha que eu estava te contando. É uma dor, uma culpa, porque daí entra a culpa, o medo, e exatamente tudo isso que tu falou aí e muito mais. Precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, precisa de apoio, precisa de amor, precisa de cura, tá? E existe, gente, existe pessoas que podem ajudar. Se por acaso tem alguém nos assistindo que passou por isso, que passa por isso, conhece alguém que está sofrendo por isso, não é o fim. Não é o fim. Existe solução, existe caminhos que você pode se livrar, você pode ser livre, pode ter a vida plena e abençoada, aquela que você nasceu para ter. É verdade. Com certeza. Ó, Cília, até aqui a Bruna está dizendo, ó, faz outra live sobre esse assunto. Então vamos marcar aí uma live para falar especificamente sobre esse assunto aí, que é um assunto profundo, né? Mas de interesse de muitas pessoas, né? Sim, vamos fazer. Vamos fazer, né? É isso
isso aí, vamos marcar e vamos fazer sim, né? Tem muitas mulheres que precisam. Tem muitas mulheres que passam assim por isso e sofrem sozinha, né? Porque tem medo de falar, tem vergonha. Tem medo, tem vergonha, acha aquilo que eu falei lá no começo, a pessoa acha que é só ela que está passando por isso. É um sentimento de culpa que te envolve tão grande que você tem vergonha, tem medo, sente culpada e o desvalor. Essa acho que é a pior coisa, a sensação do desvalor, te consome, te corrói na alma. E aí você fica de pé e mãos atadas como numa prisão realmente. Uma prisão, e não, a pior das prisões, porque a prisão física, é o teu corpo que está ali preso. Mas a prisão emocional é horrível, é a pior das prisões, porque você não tem vida. A sua vida está ali morta dentro de você. Você é só uma casca. Tentando achar um lugar no mundo para viver, para sobreviver. Nossa, que sofrimento, né? Viver toda nessa situação. Ô Cília, tá, daí me conta, daí tu casou, tu já teve toda aquela bagagem de infância, né? Uhum. Aí tu casou com uma pessoa que te fez mal, aí tu saiu desse relacionamento e carregou mais aquela bagagem? Isso, eu carreguei, aí eu vim carregando essa mochila, né? Essa mochila de lixo nas minhas costas por mais um bom tempo. Mas aí entra aquela questão, Lu, que a palavra fala, que o meu povo perece por falta de conhecimento. É verdade. Eu sofrendo muito, mas ninguém nunca tinha sentado assim para conversar comigo, para saber a minha história, as minhas dores, mapear junto comigo as raízes da minha amargura, oferecer ajuda, ajuda emocional. Não. As pessoas... Opa, quase que eu derrubei minha câmera aqui. As pessoas olhavam assim, hora que passa, tipo assim, né? Vai orar, hora que passa, faz uma consagração, e, enfim, essa nossa religiosidade. Eu ia falar isso é uma visão religiosa, né? Até porque, sim, quem foi criado no berço evangélico, eu também fui criada, viu, desde pequena, então eu já vim também de um tempo que era bem mais rígido. Então, a mentalidade de muitos pastores da época também, homens de Deus, eles colocavam uma mentalidade assim de um Deus carrasco. E exatamente. Então, assim, tudo era questão assim, se você estava doente ou com depressão, vai orar que passa aí a besteira. Né? Era muito o pecado, assim. Né? O pecado, meu Deus, essa irmã. Exatamente, essa irmã tá com depressão, ela fez alguma coisa errada. E era bem isso mesmo. E até hoje isso se pendura, tá? No nosso meio. Sim, até hoje. Como a gente tá falando. Assim. Tem muita mulher presa nas amarras do passado, sofrendo, achando que só o fato de ser cristã já resolve. Jesus já me salvou, já me libertou, mas então por que você ainda deita no teu travesseiro e ainda chora? Sim. Por que ainda quando você lembra das coisas do passado, ainda dói? Entende? Por que você de vez em quando se pega replicando na tua vida, na vida dos teus filhos, aquilo que você viveu? Né? Então, aí entra a religiosidade, você achar que Jesus salvou. Amém, Jesus salvou, nós cremos nisso. Salvação em Cristo Jesus. Né? Agora, o ciclo do pecado, o ciclo das coisas que nos aconteceram é bíblico, repete, e se você não quebrar, eles vão continuar repetindo. E a gente não faz sem ajuda.
Sim, Eu, é verdade. E uma perguntinha que eu tenho, Sérgio, para não fugir um pouco, né? tá. Então, assim, se tu lembra, se tu chora, é porque ainda a ferida está aberta? Ainda dói. Se ainda dói, ainda está aberta. É como. E, assim, ó, no caso, né, eu quero tirar uma dúvida. Já aconteceu muito comigo, assim, de eu não lembrar mais de um certo acontecimento da minha infância. E, de repente, eu creio, tá? Que Deus traz certas coisas, assim, para mostrar para ti que não foi tratada. Ou que tu esqueceu, porque, assim, ó, o ser humano, ele tem aquela alta defesa, assim, me corrija, tá? Na minha forma de falar, se eu estiver falando errado. Mas eu acho, assim, que quando a dor é grande, a gente próprio, assim, já meio que apaga da memória, a gente não lembra aquilo que viveu, de repente, aquilo vem como claro, meu Deus, eu vivi isso. Não sei se, pelo menos para mim, isso aconteceu. Isso daí na psicanálise explica, né, que o nosso inconsciente ele oculta as maiores dores para nos poupar de sofrimentos, senão a gente ia viver sofrendo o tempo todo. Mas determinados momentos acontece alguma coisa que aquilo é como um gatilho. Aí acontece Exatamente. alguma coisa, o inconsciente joga para o teu consciente, traz a tua memória e você revive aquilo. Olha isso, interessante isso. E você... Alguma vivência que tu passou no passado, uma cena igual, aí tu lembra. No teu inconsciente está tudo gravado, registrado, e quando aquilo aciona um gatilho que te faz lembrar, é como se tu estivesse revivendo, mas tu não sabe, porque está no inconsciente. Olha só. Entendeu? Que tremendo isso, né? A maioria das doenças físicas e emocionais são psicossomáticas, com raízes na infância. E geralmente também assim, ó, a questão, eu não tive a presença do meu pai na minha infância. Então, toda a vida, assim, vamos supor assim, que na infância, meu pai, eu não morava com meu pai, né? Eu fui criada com a minha avó. Toda a vida que meu pai marcava de sair comigo, não era sempre que acontecia, mas quase sempre. Ele sempre furava comigo, digamos assim. E eu ficava lá, me arrumava toda bonitinha, ficava na expectativa, ficava na frente da casa, esperando ele, e ele não ia. Então, aquilo assim, ali, naquele momento de infância, assim, talvez assim não fizesse tanta, né, aliás, não causasse tanto impacto como causou na minha vida. Até porque assim, a minha vida espiritual com Deus, ela foi muito afetada justamente por isso. Porque muita dificuldade de confiança, de ter essa paternidade do Senhor. Justamente por não ter um pai que cumpra aquilo que promete. A gente tem dificuldade em ver um Deus Pai, né? Um Deus como pai. Se o nosso pai terreno fazia isso, imagina um pai que tu não vê. Exatamente. Na minha mentoria eu falo bastante sobre isso, Lu. Você adquire a dor do abandono. Sim. Né? Você se sente, quando você é pequenininha e ficava lá esperando ele, você se sentia abandonada. Querendo ou não, você, no seu inconsciente, eu fui abandonada, ele não me ama, ele não veio me buscar, eu não sou importante para ele. A gente pensa isso. E a gente acha que com Deus vai ser a mesma coisa. Com Deus vai ser a mesma coisa. Quando Deus promete algo na nossa vida, ele não vai cumprir, porque tudo vai depender do meu comportamento, da minha atitude. Porque a gente é ensinado assim, ó, tu vai ganhar uma coisa se você se comportar. Tu vai ter algo se você se comportar. O teu pai vai te levar para passear se você merecer. Então nós somos ensinados com a mentalidade de um Deus manipulador. É verdade. Um pai infelizmente manipulador e carrasco, te pune se você não for obediente, se você não for boazinha. E não é assim. E é horrível tu viver nisso, né, Cirlei? É horrível porque
geralmente quem tem a mentalidade de um Deus carrasco, ela não tem uma vida feliz. Ela vive assim como se fosse aprisionada naquilo. Ela não desfruta daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Como um pai amoroso, cuidadoso. Não é verdade? Sim, vive religiosamente. Vai para a igreja todo dia, visita hospitais, visita outras pessoas, cuida de outras pessoas, mas não é cuidada, não é curada. Tem uma dinâmica que a gente faz, tu já deve ter visto, né? Que quando o copo tá cheio e alguém esbarra, aí derrama o que tem dentro. Sim, já vi essa dinâmica. E é assim a nossa vida. Quando acontece alguma coisa, aí que a pessoa vai falar, tá, mas nossa, fulano não é crente? Né? Fulano verdade. não era crente, meu Deus. Mas é a fachada, a aparência, a religiosidade, a falta de conhecimento, cabeça dura. Né? Cabeça dura, porque às vezes a pessoa tem oportunidade, mas não quer. É verdade. E Deus, ele dá. E quantas pessoas são feridas, né, Cília, por causa da religiosidade, né? Quantas pessoas até se afastam, né, por causa da religiosidade, essa mentalidade. Porque ela, de uma certa forma, ela não consegue alcançar a expectativa daquilo que ela tem que ser, segundo a visão do homem. Como eu sempre falo, é um jugo maior do que a pessoa pode carregar. Sim, aí ao invés de plantar o amor, a gente adquire traumas religiosos. Isso. Eu até tenho uma amiga também que ela está se formando. Eu acho que ela já se formou, tá? Ela faz psicanálise e sobre traumas religiosos. Eu acho bem interessante isso. Sim, sim. Eu quero fazer uma pós, ou uma especialização. Sim. Não, é uma especialização. Eu quero fazer uma especialização nessa área, porque eu tenho certeza que eu ainda carrego muitos deles. Tem muito. Acredito que tenha muito mesmo. Muito. Eu lembro. É uma área muito carente. Sim, eu lembro que quando eu era mocinha ali, que eu me apresentei como candidata ao batismo. Sim. Aí o pastor chamou nós para frente e eu fui e eu tava com uma presilhinha no cabelo. E aquela presilhinha era pecado. Meu Deus. Imagina, eu tinha acho que 12 anos. Meu Deus. Antigamente era muito assim, né? E o pastor, ele foi assim na beiradinha do púlpito, nós estávamos assim embaixo, e ele grudou assim no meu cabelo e balançou. Falou que, se com isso ali eu estava querendo me batizar. Meu Deus. Aí imagina, né? Assim, isso é o mínimo que acontecia. Então são muitas pessoas que hoje em dia são mais velhas do que eu, passaram por coisas muito pior do que eu e que ainda estão presos lá. É verdade. E é triste, tá? Tu contando a situação da presilha, agora eu me lembrei uma situação. A primeira vez que eu fui para a Assembleia de Deus, né? Que eu fui visitar, me convidaram, que eu era da Batista. Então eu cresci assim na Batista, aceitei Jesus na Batista, me batizei na Batista, enfim. E fui a primeira vez na Assembleia de Deus. É uma bênção. Daí, só que a convidada da noite para pregar era uma irmã da Deus de Amor. Aí eu cheguei lá, daí justamente naquela noite eu nunca usei brinco, nunca fui de colar, mas eu resolvi pegar umas bijuterias da minha tia. Eu tinha 13 anos, e eu comecei a coloquei colarzinho, tudo assim que eu queria ficar bonitinha para ir para a igreja. Eu sentei na frente, era congresso dos adolescentes, eu sentei na frente porque eu era convidada, né, da minha amiga que era adolescente e tal. Aí ela começou a pregar e ela começou a falar: e você que está aí na frente, que nem uma árvore, um pinheiro? Aí eu olhei assim pro lado e só tinha eu.
Eu fiquei tão mal assim, claro, eu fiquei, porque se eu levantasse para ir embora, ficaria mais feio. Então eu aguentei até o final. Aí eu só sei que no final as irmãs começaram a me abraçar. Ai, tadinha, ficaram com pena de mim. E eu fui para casa assim, chorando, falando com Deus, meu Deus, por quê? Mas não saí da Assembleia. Por incrível que pareça, permaneci. Passei esse trauma, mas é porque Deus já tinha uma promessa na minha vida, né? Mas, infelizmente, se fosse, digamos assim, uma pessoa que, né, já tem problemas de autoaceitação, alguma coisa, já seria complicado toda essa situação. Seria. Matava, né? Com certeza. Já morria na hora. São muitas histórias que eu tenho, assim. Se fosse contar mesmo. Se eu fosse contar, nós ia virar a noite aqui. É verdade, né? Mas me conta, pode terminar aí o teu testemunho. Não, só para concluir sobre os traumas religiosos ali, né? Sim. Tá me ouvindo? Tô. Uhum. Eu fui num culto uma vez, me convidaram para ir num culto e eu fui. Só que daí, então, como me convidaram para ir, era em outra cidade, eu me arrumei toda também. E fui, eu fiz as minhas unhas, fiz uma francesinha bem bonita. E na época tinha aquelas florzinhas que era pintada, lembra? Sim, que era muito na moda, né? Daí eles pintavam assim com um esmalte bem bonitinho e eu fui. Aí cheguei lá nesse culto, era um pastor, ele pregou, e pregou, e pregou, e pregou. Aí ele dizia assim, quanto tempo que você passou fazendo essas unhas? Se tu tivesse passado esse tempo em oração. Meu Deus! E eu não sabia se eu enfiava as mãos, sabe? Eu escondia as mãos e as irmãs vinham tudo. E pior que nessa hora, se tu não tiver uma firmeza naquilo que tu acredita, você acaba acreditando nisso. Meu Deus, Deus está me condenando. Você fica naquela paranoia. Sim, é o bendito trauma religioso. Né? Meu Deus. Então são vários exemplos assim que eu tenho na vida. Então, mas o Senhor, ele nos chamou para ser livre, não livre para dar mau testemunho, né, para envergonhar o nome dele, não, mas ser livre, nosso coração livre, entregue a ele. O Senhor, ele não divide, o Espírito Santo, ele não divide espaço no nosso coração. Aí que mora o perigo. Muita gente pensando que é salvo e não é. Por quê? Se no meu coração não está limpo, se eu ainda carrego mágoa, se eu ainda carrego se eu não consigo perdoar, tem falta de perdão, o Espírito Santo, ele não consegue habitar num coração sujo, escuro. Então, se o meu coração não está limpo, eu não posso herdar o reino de Deus. É verdade. E aí isso me preocupa muito, Luana, porque a Bíblia fala que naquele dia haverá tanta surpresa. Sim, é verdade. Aquele que parecia ser e não é, aquele que parecia que não era, tem isso mesmo. E o tal do rótulo, a aparência, né? É verdade. Isso acontece muito, né? Tanto que dentro das igrejas a gente vê muito isso. E eu também fico triste, né? Com toda essa situação assim, de a gente vê pessoas dentro da igreja, mas eu não falo com aquele ali. Fica longe de mim. Gente, o céu não tem divisões, não tem a ala do fulano, a igreja do ciclano, do bertano. Ei, o céu é de todos ali. Então, assim, eu não sei, sinceramente, o que passa na cabeça das pessoas de achar que elas estão magoadas, de não falar com o seu próximo, e elas estão ali achando que estão servindo a Deus. É um engano muito grande, né? Engano. Adri, tá muito ruído?
às vezes com o tempo da live ela começa a ficar ruim mesmo. Não sei quantos minutos estamos aqui. Sim. Aí qualquer coisa, tu dá um belezinho aí se estiver melhor. Então, Cirle, pode comentar, minha querida. E é isso, o Senhor, Ele restaurou os meus sentimentos, o Senhor, Ele curou o meu coração, Ele me deu uma família abençoada, Ele me deu um ministério de mulheres. Pela misericórdia dele, eu tenho alcançado muitas mulheres e eu me emociono muitas vezes quando eu encontro elas e assim, elas falam, ai, como foi bom, né? Ai, como foi bom, como fez diferença, foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu vejo assim, a fidelidade de Deus. Ele curou o meu interior. Hoje, a comparação, a tristeza, a rejeição, a dor do abandono, a dor enfim, aquelas dores não me perseguem mais. Eu sou livre em Cristo. E o Senhor, Ele, assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de todas as mulheres, independente da situação que você está vivendo hoje. E acha que não tem saída, né? Tu perguntou ali que se ainda dói, é porque está ferido. É porque está ferido. Porque quando o Senhor ele passa o bálsamo, fica só a cicatriz. Então, E a gente não chora, então. A gente não lembra assim, chorando. Tá escutando? Estou escutando perfeitamente. Tá. Parou o ruído, pelo menos para mim. Tá. Ô, meninas, melhorou o ruído? Eu tirei o meu fone. De repente, pode ser porque é por causa do meu fone, né? Não sei. Mas pode continuar, Cília. Desculpa te interromper, querida. Aí, Cília, né? Deixa eu lembrar que a gente estava... que eu lembrei que a gente estava num assunto ali sobre a divisão, né? De pessoas religiosas que tem essa mágoa dentro do coração e na cabeça delas, elas acreditam que estão servindo a Deus e que vão para o céu assim. E é um completo engano, tu não concordas? Sim, entra naquela questão que eu falei, entra na questão ali que eu falei, que no céu, para entrar, nós temos que ter um coração puro, um coração limpo. E se você tem um coração cheio de mágoa, que guarda tristeza, que não perdoa, principalmente o coração que não perdoa, nós temos que ter um coração perdoador. O Senhor ele fala, perdoar 70 vezes 7 por dia. E perdoar não é uma tarefa fácil. Não. Né? Não é uma tarefa fácil. Aí eu vejo, a gente vê, né, muitas pessoas falar que eu até convivo, mas não perdoo. Finge que perdoou, né? Tá lá na igreja, tá lá no trabalho, tá fazendo a obra do Senhor, mas não perdoa. E daí você para e pensa... Sim, mas cada um no seu canto, não se mistura, né? Cada um no seu quadrado, não se mistura. Mas aí daí tu pensa assim, que cristianismo é esse? Que céu é esse? Né? Que a pessoa está nesse engano. E isso me preocupa muito, porque o Senhor ele colocou na minha mão esse ministério de alcançar mulheres. E até esses dias alguém, não sei se foi a minha irmã que me perguntou ali sobre qual assunto que você é capaz de falar mais de 1h30. Sim. E eu respondi que é sobre o perdão. Porque isso queima tanto no meu coração, porque tem muita gente que não consegue perdoar. E ali o inimigo achou uma brecha e ele tem a legalidade, ele arrebenta com a vida, com a família, com tudo que a pessoa tem e ainda rouba a salvação. Olha isso. E aí a gente vive nessa vida de engano, de aparência, de religião, de cargos na igreja, né? De tarefas na igreja, e você acha que você está fazendo para o Senhor e que você está salvo. E fazer para o Senhor não quer dizer salvação.
Nada. Tem pessoas que quando abre a boca você fala, não, essa pessoa não é crente. Mas ela tem diversas atividades na igreja, né? Tem, tem, tem até esposos de pastor que eu conheço que você fala, não, a gente com o nosso dedinho, né? Fala, não, essa não é crente. Não pode ser crente. Mas você olha, Sim, as atitudes não condizem, né? exato, a conta não fecha. Tu fala assim, tá, mas Sim, falam disso, mas faz isso, daí. Então, e é isso. O Senhor, ele me deu, pela misericórdia dele, ele me deu um trabalho próprio, que é a minha mentoria, no qual eu estou usando como trabalho mesmo, que eu atendo mulheres, né, Lu? Esse daí é uma mentoria sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, que ali a gente aborda vários temas, nós vamos mapeando, olha só. até achar a raiz do problema. E Sim. tem sido Meu assim, um Deus, trabalho. é muito interessante fazer isso. Para quem assim tem alguma dificuldade, vive nessa prisão, é muito legal assim tu procurar ajuda, né? Claro que Deus ele cura, ele faz, mas o Senhor ele deixou um conhecimento aqui na Terra, né? Para a gente buscar ajuda, né? E isso faz toda a diferença. Como é bom a gente conversar, se abrir e tratar isso dentro da gente, né? Sim, é uma nova vida, né? Uma nova história. A partir do momento que você se conhece, você vai saber como agir, Sim, entendeu? Você não vive mais no escuro. E tudo com a bênção, a luz do Espírito Santo, a oração, sim, que você é vai, verdade. vai buscando em Deus. Sim. E E é aquela daí, coisa, né, filha? Você não tem como tratar uma pessoa numa determinada área que você não está curada. isso, Não é verdade? Você não tem como, vamos supor, falar de um determinado assunto, vamos supor, eu estou falando ali sobre perdão. Se eu não perdoo, digamos, a minha mãe, ou a minha sogra, ou a minha irmã, né? E não tenho, eu tô sendo uma pessoa assim hipócrita também, mas ao mesmo tempo assim, eu não tenho, é, me fugiu a palavra agora. você não tem Eu autoridade. não tenho isso, Você não vai ter autoridade exatamente, para falar. Você não para pode falar falar. você não pode falar daquilo que tu não passou, daquilo que tu não tem experiência. Por isso que é ruim você dar ouvido a quem é um porta-voz. Você tem que dar Sim, ouvido à pessoa que fala daquilo que ela viveu. sim, É muito melhor você ouvir alguém falar daquilo que ela sentiu na pele do que ouvir alguém contar que alguém viveu, né? é verdade, é verdade. E é E, sobre e isso. é coisa muito interessante assim que eu percebo que é como tu falou, Deus ele tem um propósito em tudo. Até nas dores do teu passado, Deus ele usa tuas dores para que ele venha te curar, para que tu venha curar outras pessoas, né? É aquela frase: mulheres curadas curam, mulheres feridas ferem, não é verdade? Então, assim, eu vejo assim coisas que eu passei lá no passado, na minha infância, né? O Senhor tratando, algumas confesso que ainda precisam ser tratadas por Deus, porque não é assim, da noite para o dia, é um processo. Você levou a vida toda tendo aquela mentalidade, aquela criação, você não vai mudar assim da noite para o dia. Tudo é Não, um processo, não. né? Você precisa quebrar essa mentalidade, esse teu eu e reconstruir. E o processo da reconstrução do seu novo eu, o resgate da sua identidade é um processo doloroso também. E é um, Doloroso. e é um processo longo. E é onde a pessoa pensa, maqueia aquela vida e vai levando assim como se estivesse tudo bem, porque ela não quer que mexa, ela não Sim, quer, ela não quer que toque ali, porque vai doer, ou vai trazer à luz
E aí é onde entra a preocupação, o que que o outro vai pensar quando souber que eu sou assim? O que que o outro vai pensar que eu vivo amarrada no passado? O que, meu Deus, o que que a Luana vai pensar se ela souber que eu passei por tal coisa? Geralmente a gente pensa assim, né? Sim. Ai, meu Deus, eu vou perder aquela imagem. A gente fica assim, né? Como é que a gente mesmo cria aquela imagem e não quer sair daquele cubo? Sim. Meu Deus, e é muito triste isso. É prisão, na certa? Prisão na certa. E quando você se liberta dali, você vê quanto tempo você perdeu. É Quanta verdade. vida, quanta coisa boa você perdeu, quanta felicidade você perdeu, quantas pessoas você perdeu de ajudar, presa nas suas amarras do passado. É verdade. Quantas pessoas. Eu tenho orado e pedido para o Senhor ele não me deixar voltar, porque a tendência do inimigo é nos fazer voltar às amarras. Retroceder, né? É verdade. Retroceder. Porque as setas vêm, né? Ah, pois é, você disse que perdoou, você disse que passou, você disse que isso, e as setas vêm. E é onde você tem que estar revestida de autoridade para declarar a bênção e a vitória e cumprir realmente o plano e o propósito de Deus. É verdade. Tu tocou em um assunto muito interessante sobre essa questão da gente não olhar para trás, não retroceder. Isso já aconteceu muito comigo. Às vezes o cansaço, enfim, lutas que a gente passa mesmo por permissão de Deus, né? Às vezes a gente olhar para o passado que não foi tão bom, não foi bom, né? E você achar que quando você estava lá, você estava melhor. E quando na verdade você não estava melhor. Mas o inimigo quer que você olhe para o passado como se fosse maravilhoso, que nem ele fez com o povo de Israel, né? Quando eles estavam no deserto, ai, vamos voltar para o Egito. E olha só, como que... Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é tão profundo. Como que aquele povo pôde lembrar do Egito de uma forma maravilhosa? Se eles só foram escravos, só sofreram. Me diz, isso é prisão? Engano. Já estava acostumado? Eles estavam acostumados à prisão, né? À escravidão. Aí, exatamente. Tá, o Senhor, ele nos fez para ser livre. Livre. E nós estamos nos moldando e tentando e nos acostumando à prisão. Não queremos deixar que ele nos liberte das amarras por pensar no que o outro vai, nos preocupar com o que o outro vai pensar, ou porque a gente não quer se submeter à dor, porque vai doer. Vai doer. E não tem como pular a etapa, né, Shirley? Não tem? Não tem. Mas assim, ó, ele tira a ferida e ele passa o bálsamo. E aí fica só nosso Deus a cicatriz. E quando fica a cicatriz, você vai lembrar eternamente do que aconteceu. Eu lembro de tudo que me aconteceu. Eu lembro. Sim, mas você não sofre. Não dói mais. Não dói mais. Eu não choro mais por causa disso. Que interessante, né? Muito pelo contrário. Hoje eu conto e entendo que tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Era sobre o meu propósito de vida. Era sobre o Senhor, ele estava me moldando. Não tem a ver com os meus irmãos, com a minha mãe, com o meu pai. Sim. Não tem a ver com eles. Era sobre mim. Então não dói, não me machuca mais. Mas eu lembro. A pessoa fala assim, porque depois que você perdoa, tu não lembra mais. Lembra? Só que não dói. Só. Tu lembra, mas não sente. Não dói. Agora, quando tu fala, porque não, eu já perdoei. Ai, sim. Perdoei, mas não consigo nem cruzar com essa pessoa. Então você não perdoou. Né? Olha só. Não, porque a gente se perdoou. Eu perdoei, mas não quero ver a cara da pessoa. Não é perdão isso. Não. Não é verdade? O que mais tem gente, né? Eu perdoei, mas não pisa no meu calo, não. Né? Exatamente isso. Enfim, mas assim, tu tocou num assunto bem interessante, assim, sobre a gente pode lembrar e não sentir mais a dor.
por exemplo, né? Eu não tive a minha mãe presente, né? Então, isso assim, por algum tempo, assim, eu sofria com aquilo. E eu me lembro que uma vez eu fui num retiro, um retiro de mulheres, e aquele retiro marcou a minha vida. Tinha uma equipe que trabalhava justamente nessa área de curas emocionais. E olha só, foi bem tremendo, tá? Porque ficou aquele clima, assim, de adoração. Aí eles colocaram um homem e uma mulher representando o teu pai e a tua mãe. Aí você tinha que chegar até aquela pessoa como se fosse a tua mãe ali, tá? E ali você olhar nos olhos da pessoa e dizer: mãe, eu te perdoo porque você não foi presente na minha vida, mãe, porque você não foi carinhosa, você não estava comigo nos momentos que eu precisei. E a mesma coisa, pai. Gente, era algo tão espiritual que eu não sei dizer, você não era aquela pessoa, era Jesus fazendo aquela parte ali te abraçar, sabe? E era uma atmosfera da adoração, ninguém ficava olhando para o outro, prestando atenção, sabe? Todo mundo era envolvido, assim. E quantas pessoas naquele retiro eram feridas, tá? Falta de pai, mãe, rejeição. E aquilo ali para mim foi importante, né? Voltando assim, foi um momento ali que, né, eu tinha muitas coisas no meu coração que eu não entendia, essa questão de rejeição, de me sentir sozinha, enfim. Eu perdoei e realmente foi uma coisa assim que eu não lembro mais e não me faz... aliás, eu lembro, mas não me faz chorar. Como eu lembrava antes e chorava e ficava naquela situação depressiva, sabe? Uhum. É bem isso mesmo. Quando você lembra e não dói, você perdoou. E sobre o que eu estava falando ali, né? Sim. A minha mentoria, ela aborda esses temas aí, Lu, que o Senhor, ele me deu, né? Eu tenho ministrado, alcançado pela misericórdia dele algumas vidas. E agora, no sábado, nós vamos fazer um evento que é a Mesa Redonda e vamos falar sobre isso aí. Olha, que legal! Como e usar... onde que vai ser esse evento, Cirle? Na igreja? Ou tu vai fazer uma... Não. É um evento meu particular, então nós vamos fazer... Ai, que legal! Aham, que legal! Vai ser um café, são 10 meninas inscritas. Que bênção! Aham, daí vai ter um coffee break, assim, que eu tô preparando. Ai, que gostoso, né? Eu amo esse momento, assim. Aí tem... Depois eu vou mostrar tudo aqui para vocês no Instagram. Quem me acompanha lá no... Ai, com certeza vou querer ver. Vão ver. Sim. Isso, daí eu tô preparando as lembrancinhas, um mimozinho para elas. Sim. Um mimo, como diz a minha pastora. Sim. E nós vamos falar sobre como usar a dor da rejeição ao nosso favor. Sim. Olha só que tema forte, né? Tremendo. Tema bem forte. Porque é aquilo, quase todas nós, pelo fato da exigência também da sociedade, a gente acaba se vendo em momentos de comparação e de rejeição. Agora, como usar tudo isso aí a nosso favor, né? Ó, a pessoa ali falando assim, quando eu crescer eu vou ser igual assim. Eita, Glória! Já tem... Oh, meu Deus! É bênção, né? É isso aí. Olha, eu acho maravilhoso fazer esse trabalho com mulheres, contem mulheres, né? Eu acredito que não foi à toa que Deus colocou no meu coração essa de motivar mulheres a testemunhar, porque quantas mulheres são reprimidas, têm vergonha da sua história, daquilo que Deus fez, justamente por isso, né? Por todas essas coisas. E quando a gente trabalha assim para Deus, quando Deus coloca algo no nosso coração, a gente tem que fazer de coração, né? E só pelo simples fato de tu ali reunir ali, fazer um cafezinho, é tão, meu Deus, isso aí é gratificante, né? Tu tá fazendo a obra de Deus, mas ao mesmo tempo tu tá deixando o coração delas quentinho. Vou apresentar a cura, né? Sim.
Vamos trazer um momento assim de apresentar a cura emocional para elas também. Olha Porque só. todas elas que vêm, não tem nenhuma que não é cristã. Olha só, Então, que interessante. sim, todas elas são cristãs. E não é assim, ovelha perdida, longe do rebanho do Senhor, né? Uma alma pecadora, vamos resgatar, porque, não, são Sim. pessoas ali da igreja mesmo, e que eu ainda vou conhecer a história delas, óbvio, né? Mas a partir do momento que elas se interessaram pelo tema, elas vão ter algo a contribuir. Assim, Ou seja, ao mesmo tempo que tu tá ali, né? Mas tu também é muito edificada, né? Tu aprende muito, né? Com a vida e com a história delas, né? Muito. É uma troca, na verdade, né? Sim. É isso que eu gosto, essa troca. É uma mão de duas vias. Assim como eu sou um canal de bênção para elas, elas também são um canal de bênção para mim. E eu cresço a cada atendimento, a cada nova menina, cada aula. Sim, com certeza. Isso porque daí tu vê a necessidade. Isso me ajuda a compreender o meu chamado. Sim, é verdade, é isso que eu ia falar. Aí tu vê realmente a necessidade, e isso afirma mais ainda o teu chamado, aquilo que tu fosse chamada para fazer, né? Que é resgatar essas mulheres, ajudar essas mulheres, né? A posicionar elas no lugar certo, né? Que quantas mulheres são posicionadas no lugar errado, justamente por todos esses traumas, né? Que precisam ser trabalhados, né? E eu acho que é por isso, eu tenho certeza que é por isso que Deus está levantando tantas mulheres a estudar psicanálise, né? Porque eu nunca vi tanta gente estudando, e isso é bênção de Deus. Bênção, é bênção. Eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade, porque primeiro você se conhece. Sim, né? É verdade. Depois tu vai conhecer o próximo, entender a dor do próximo, mas primeiro você se conhece. É verdade. E é bênção, né? Não, eu assim, ó, pensando assim futuramente, eu quero fazer psicanálise. Deus abrir as pontas e eu vou fazer porque eu já pensei nisso. Porque se tu trabalha com mulheres, automaticamente tu vai ter que fazer, né? Porque a gente vê que tem muitas mulheres aí feridas e a gente precisa ter um entendimento, um conhecimento, Exatamente. né? É sobre isso que eu falo. Não adianta. A vida espiritual, elas já têm pastor. Elas já têm pastores que cuidam da vida espiritual delas. Agora, a vida sentimental, psicológica, aí muitas precisam e buscam ajuda. Outras já, por orgulho, por falta de entendimento, por mentalidade, por crença limitante, por trauma religioso, elas preferem ficar assim. Mas a gente tem que estar disposta e ter o conhecimento para aquelas que vêm até nós. Sim. Porque senão, se a gente não tiver conhecimento, a gente não vai acrescentar. Como que tu vai acrescentar? Exatamente. Como que tu vai resolver, ajudar a resolver o problema? Se você Exatamente. você não sabe, né? Você não sabe fazer o quê? Não vai ajudar. Exatamente. É que nem assim, ó, quando vem alguém falar e tu querer resolver, vamos orar, vamos, né? E às vezes é tão profundo, aquela pessoa ela quer saber, quer conversar, e você, né, falando, tratando ela, é dessa forma, né? Então, dessa forma, a gente precisa buscar conhecimento, né? Então, é isso. Faça mesmo, ora, Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar as condições. Amém. No momento certo, Ele vai abrir as portas, tu vai estudar, é muito bom. É assim, é um novo horizonte. Sim. E assim, ó, o Cílio, uma pergunta, né? Tu falou que fez a psicanálise porque tu viu essa necessidade, né? Essa necessidade, assim, de buscar conhecimento. Mas o que a psicanálise trouxe para tua vida, assim,
espiritual, ela também te acrescentou? Sim, eu ainda estou estudando, né, Lu? Como eu Sim. falei, eu ainda não tenho Uhum. formação em psicanálise. Sim. Eu ainda estou estudando. Tá estudando. Eu estou estudando. Uhum. Mas até aqui o momento eu percebi, eu já aprendi, até porque a nossa professora, ela é uma psicanalista com base cristã. Então Olha, não é assim uma tu faz psicanálise, online ou tu faz eu faço online. presencial? Online? Online, com a Ângela Cirilo. É, por acaso, eu ia falar isso. Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa, então, tipo Meu assim, Deus, ela aborda todo tipo de assunto. E todo ela é tipo de muito assunto. engraçada quando usa aquela peruca. Então, eu quero fazer uma especialização na sexologia, porque é um Sim, tabu no nosso meio falar muito. sobre isso. Ela fala assim de uma forma bem leve, né? Aham. Bem leve, assim, bem descontraída. Meu Deus, eu morro de rir com ela. Se tu for fazer a psicanálise, faz com ela, porque é Sim, eu até tava fantástico. pensando. Essa menina que eu falei que eu conheço, a irmã aqui da igreja, ela fez com a Ângela também. É, A é, grande maioria das mulheres fazem com essa mulher. Ela é maravilhosa, né? ela Ela é tem muitas alunas maravilhosa. espalhadas. Meu Deus Ela, do céu. porque ela fala a nossa língua Sim, evangelical, né? sim. Ela fala essa nossa língua. Didática, assim, ela não tem aquela coisa, assim, para falar que, né, complicada. Ela tem uma língua, assim, rotineira, assim, sabe? Uhum. E onde todo mundo, né, entende o que ela tá falando, ela até brinca. Então, meu Deus, é Eu muito fiquei bom. apaixonada, assim, com o conteúdo, o material que ela oferece, a base que ela oferece. Então, Sim, eu me encontrei. Eu já sou formada, né? Nessa minha sim, caminhada ali, eu voltei a estudar. O Senhor, ele foi me restaurando aos poucos. Daquela fase que eu te falei da reconstrução, que dói, sim. né? Você primeiro é amassado, é colocado na mão do oleiro e ele te amassa, ele te faz de novo. Olha só, E tremendo. ele te Isso faz de mesmo. novo. E o Senhor, quando ele estava me moldando, lógico, a gente está constantemente nas mãos do Senhor, né? De vez em quando ele está dando os retoques ali. Mas enquanto eu Sim. estava ali, ele estava realmente moldando, reconstruindo, aí eu voltei a estudar, porque eu tinha parado. Eu concluí Olha só. meus estudos, eu fiz faculdade, eu sou formada em recursos humanos. Então o Senhor, ele me restaurou por completo. E ele me deu a oportunidade de trabalhar nos ministérios da igreja como mentora do Mulher Única, onde eu pude receber cura e conhecer Ou muito seja, né, sobre Cília, tu é uma mim. mulher improvável. Uma mulher Uma mulher improvável improvável. que o Senhor posicionou e hoje tu tá vivendo Isso! tudo que o Senhor tinha para tua vida. Exatamente. Tremendo isso, né? Isso mesmo. O Senhor, ele pega os improváveis, né? É, é verdade. Até olha aqui, ó, temos a Neia. Ela colocou assim, é libertador adquirir inteligência emocional, principalmente quando temos tantos comportamentos que nem mesmo a gente não entende. É verdade? É Aqueles isso aí, comportamentos né? que a gente não sabe a raiz, Sim, ou por que a sim, gente age daquele jeito, ou tem uma reação, são raízes lá que precisam ser tratadas. sim. Isso a gente descobre mapeando ali as raízes Sim, na mentoria. Aí já é sim, na mentoria, não é coisa da psicanálise. E nem é coisa da sim. igreja. Ó, Não é que eu vou chegar e vou falar, oh, né, eu vou orar e Deus vai me mostrar por que tu tem essa ação, essa reação, por que tu age assim. sim. Não. Nós, aí, nesse caso, nós vamos mapeando. São técnicas que a gente usa para achar as raízes. E depois que E o que é acha, mentoria de mulheres, Cília? O que a mentoria faz, assim? então a mentoria é isso. Eu vou te pegar pela mão e eu vou te conduzir. Nós vamos Sim, mapear olha ali só, a tua história para achar a raiz dos a raiz problemas. do problema. Uhum. Oh, meu Deus, que Essa é a minha... interessante. Então, o nome da minha mentoria, Lu, é Ventre Brilhante. Não sei
Olha Viu lá só, na... eu Aham. preciso de uma mente brilhante. É o ventre brilhante. A mente tu já tem, né? Entendi, mente brilhante. É, Mas, bênção, por quê? também. Porque as mulheres geram sonhos, geram, não é verdade? Sim, Nós precisamos ter isso aí. exatamente por isso. Porque você... tudo que existe, que Sim, existiu e vem a existir, precisa ser gerado, né? olha só. E tem muitas mulheres que estão gerando dores, gerando com dores de parto mesmo, gerando tristeza, gerando coisa ruim, gerando amargura, É frutificando verdade. frutificando frutos podres nos filhos, na família, no Sim, casamento. E Deus nos deu, nós todas as mulheres são especiais. Todas nós somos especiais para o Senhor. Todos os ventres são brilhantes. E o que nós vamos gerar nesse ventre brilhante? é verdade. Entendeu? Então, É esse é o nome verdade. da minha mentoria. E ali a gente trata questões emocionais que numa outra oportunidade eu posso estar apresentando. Sim, com certeza. A gente tem que fazer uma live para falar de um determinado assunto, aquele que a Bruna, né, Uhum, colocou ali sobre a questão do abuso, né, sobre o que isso gera na vida da mulher, enfim, eu sei que tu vai tratar esse assunto com propriedade, vai ser bênção. E eu vejo a necessidade da gente abordar um assunto assim de cura, de perdão, é muito bom isso. Né? Sabendo que nas isso. igrejas, numa pregação, não é tratado esses Não, assuntos, né? não. São temas que jamais se fala dentro da igreja. Sim, Não, até porque ali na igreja o púlpito é usado para pregar o evangelho, né? Então não vamos julgar as igrejas, mas e até sim, por causa disso que muitos não têm a oportunidade de alcançar esse tipo de cura. sim, exatamente. E a questão ali também, a gente falando das igrejas, mas eu acho interessante, né? Já assim que tem muitas pessoas assim feridas que precisam, né, desse conhecimento, trazer palestrante, né, Sim, para tratar esses assuntos. exatamente. Quando você ouve falar, por isso que eu amo a palavra do Senhor, Sim, porque a palavra fala, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. ouvida falar. E quando você traz um palestrante que ele te mostra através da palavra que você precisa, que você pode e que tem solução, você alcança. Com certeza. Você alcança a misericórdia, você alcança a cura, você se torna livre. E tem muita mulher com o ministério adormecido, paralisado. Tem muita mulher que já não acredita mais nas promessas. Tem muita mulher ferida por palavras, às vezes por uma simples palavra que ouviu do marido, do filho ou do pastor. E que Olha isso. ali elas estão aprisionadas e o inimigo eles puxou para baixo e travou o ministério. Meu Deus. É, e precisam de ajuda. Mas nós estamos aqui para ajudar vocês, meninas. Levanta Ó, a gente, cabeça. procuro a Cília ali no Instagram dela para falar com ela. Ela é uma bênção de Deus, né? Deus Bênção. levantou ela para fazer diferença nessa geração e eu já sou uma que vou procurar, Glória a Deus. agora, Glória a né? Deus. Estamos aí para Porque vale muito a fazer pena. isso. É muito, eu já fiz assim, eu acho que uma vez com aquela menina que eu te falei, a Aline, que ela se formou. E foi, assim, maravilhoso a experiência, assim. E tu não vê a hora passar. Tu não vê. E eu lá, né, chorando, tem mulher de lá, e ela com aquela paciência, escutando aquele carinho, aquele amor. E eu, meu Deus, já são tão... Mas foi tão gostoso. Se deixasse, eu falava até muito É, bom. E tem mulheres que têm essa necessidade, porque, Cília, às vezes ali na infância, às vezes nunca pararam para ouvir, sabe? Então,
ela nunca teve a oportunidade de alguém prestar os ouvidos assim, para ouvir essa mulher, né? Às vezes ela resolveu o problema dos outros, escutou, mas ela não foi ouvida. Sim, sim, tem muita mulher que ela acabou assumindo uma responsabilidade que não era dela. Tem muita Sim. mulher, Luana, que ela, por alguma circunstância da vida, ela se tornou a mãe da mãe. Isso Entende? aí, exatamente. Ela se tornou a mãe da mãe, porque a mãe passou pelo divórcio, aí se entregou à depressão, a filha novinha ali, ela teve que assumir o comando da casa, cuidar dos irmãos, porque o pai já não era mais presente, e cuidar da mãe, que se entregou. Isso é muito comum, tem muitos casos assim. E aí o que acontece? Essa mãe ferida, essa mãe depressiva, essa mãe abandonada pelo marido, que está ali sofrendo, ela está gerando nos filhos dela essa dor em dose dupla, em dose maior. Olha isso. Essa filha que agora ela está num papel de mãe, da mãe, ela está perdendo e tendo a sua identidade roubada. É verdade. Pô, e tu tocou num assunto bem interessante, porque na live passada eu trouxe a Natália Oliveira, ela contou o testemunho dela e foi tremendo, assim, até ela perdeu o pai dela com Covid, né? E quando ele estava ali para morrer, ele falou para ela que para ela cuidar da mãe dela. Então, assim, ó, ela já ali assumiu, então ela não teve tempo. Ela disse que ela nem chorou o luto ali do pai, assim, porque ela teve que resolver tudo, sabe? Então ela entrou em depressão e é bem profundo o testemunho dela. Então, assim, isso me fez lembrar realmente quantas vezes, né, acontece isso. Uhum. Imagina, ela assumiu a dor. É lógico, né? Tudo tem, cada caso tem um caso, é um caso, Sim, mas tem pessoas que elas assumem isso de definitivo e sim, ela torna o pilar da casa. Eu não é sei verdade. como é o, eu não sei como é o caso dessa menina que tu falou, mas muitas elas assumem o lugar do pai e aí ela cuida dos irmãos e cuida da mãe. Ela se torna o pilar. É verdade, sim. Assumindo uma identidade masculina, que não é a dela, e roubando não, usurpando o lugar da mãe. Mas porque a mãe se entregou. A mãe botou aquele fardo sobre ela. Ela está gerando aquele fruto na filha e muitas vezes sem perceber. A mãe está dando graças a Deus que tem aquela filha, elogia para todo mundo, né? Sim, Ai, de mim se não fosse a fulana, graças a Deus que Deus me deu filhos maravilhosos como a fulana, que faz tudo, que me leva, que me cuida e tal. Só que verdade. a fulana que é a filha, talvez de imediato ela ainda não sinta esse baque, mas em breve vai começar a vir, porque são sementes que estão sendo plantadas. Daqui Olha a pouco isso. começa a frutificar as dores. Dor emocional, Tremendo, dor né? física, psicológica. Olha isso. Ô, Cirlei, eu tava olhando aqui, tu acredita que a gente fez a minha live no meu Instagram pessoal? Pois é. Era pra ser aqui, porque nem, porque nem eu vi. Fui ver depois. Ah, Mas é bem isso, não, gente. não faz Porque mal, tu daqui tá marca o teu ligado Instagram pra lá. lá e vai ficar salvo, tá, gente? Essa live, ela vai ficar salva ali. Eu vou colocar no YouTube também para quem quiser assistir, não acompanhou. E é bênção. Procure a Cile. Ela é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem estudo para te ajudar. E vai ser bênção, tenho certeza. Cile, vai querer falar mais alguma coisa, minha querida? Eu só quero agradecer de novo, né? E dizer que conta comigo sempre que precisar e nas minhas orações vou estar te apresentando. Como eu te disse, eu fiquei orgulhosa da tua iniciativa,
porque como falta mulheres assim. Então, quando eu vejo uma mulher com essa disposição, eu fico muito feliz mesmo. E para as meninas que estão me assistindo, que vão me assistir, eu deixo uma mensagem de que você não é escravo, você nasceu para ser livre. Amém. O Senhor, ele tem liberdade para você, ele tem novidade de vida para você. Amém. É só você levantar a cabeça, buscar no Senhor, porque assim como ele mudou e restaurou a minha vida, em todos os sentidos, ele pode fazer na sua vida também. Que Deus abençoe. Amém. Eu creio. Ô, Cília, eu vou te pedir uma coisa assim diferente. Vou te pedir para te fazer uma oração para a gente encerrar, tá? Porque na live a gente sabe que entrou muita gente aqui, né? Entrou, já saiu, entrou, saiu. Mas eu sei que muitas mulheres foram tocadas por tudo aquilo que tu falou. Nada do que a gente conversou foi em vão. Tu vê que a gente não teve nenhuma programação, né? A gente foi conversando aleatoriamente. E eu creio que tudo tem um propósito de Deus, né? E eu sei que Deus tocou no coração dessas mulheres e eu quero que tu faça uma oração para que Deus abençoe essas mulheres, que o Senhor posicione elas, o Senhor desperte elas, tá bom? Amém. Vamos lá. Vamos lá. Querido Deus, Senhor, Deus, nós entramos na Sua presença nesta noite. Em nome de Jesus. Nesta live, Pai. Senhor, aonde a nossa voz alcançar, Paizinho. Que não seja apenas a minha voz, que não seja, Senhor, apenas a voz da Lu, a nossa imagem, mas que seja a Tua presença. Senhor, alcance essas meninas que estejam assistindo, Pai. Que porventura estejam amarradas, presas nas amarras do passado, nas dores do passado. Estão, Senhor, com as estacas do inimigo que as prende e puxa para baixo, Senhor, dizendo para elas que não tem saída, que não tem solução, que nasceram mesmo para sofrer, que a vida não faz mais sentido, que elas não têm valor algum. Ah, Espírito Santo, assim como Tu me alcançou, Senhor, um dia e transformou a minha vida, como o Senhor transformou a minha história, restaurou os meus sentimentos, que o Senhor possa alcançar vidas através dessa oração, Senhor, através dessa live, que o Senhor possa ir ao encontro daquela que neste momento está chorando, que está lembrando do que passou e acha que não vai conseguir superar, não vai conseguir suportar. Que o Senhor possa ir ao encontro dela, Senhor, e abraçá-las com o Teu abraço de Pai que Tu és para nós. Que o Senhor é aquele a quem prometeu que estaria conosco em todos os momentos. Que o Senhor nos diz que somos filhas amadas Tua, Pai. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma, Senhor, e visitar o coração delas, derramar o bálsamo, o refrigério em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Paizinho. Que elas possam ser livres, que elas possam, Senhor, viver a identidade, viver o propósito, viver as promessas que o Senhor tem. Senhor, alcança que elas possam Senhor, enterrar os talentos que o Senhor colocou na mão delas, Senhor. Que elas possam ser curadas, que elas possam ser transformadas, que elas possam levantar a cabeça e seguir em frente, Pai. Glória a Deus, Pai. Porque o céu é o nosso alvo, Senhor, e como queremos chegar lá com nossos corações feridos, quebrados, entristecidos, cheios de mágoas, sem perdoar, Senhor. Que nós possamos, Paizinho, alcançar a misericórdia em Ti, Pai. Que o Senhor possa achar em nós corações dispostos a serem transformados, a passar pelo propósito, Pai, a passar pelo propósito, pelo processo que dói, mas que o Senhor traz a cura, que o Senhor traz o alívio, traz o refrigério, traz a transformação e transforma e reconstrói e mostra um vaso novo
e traz e coloca, Senhor, em lugares de destaque para alcançar novas vidas, para alcançar novas mulheres, para mostrar ao mundo uma nova história. Senhor, assim eu oro, Pai, e creio, Paizinho, que desta live sairá testemunhos que glorificará o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E amém. Ô, minha amiga, quero tanto agradecer a Deus pela tua vida, Cília. Obrigada, assim, por ter aceitado o meu convite. Essa live foi uma live maravilhosa, uma live pontual na minha vida e na vida de muitas mulheres que assistiram. Eu quero fazer mais live contigo, já vai te preparando. E dessa vez a gente vai fazer assim mais elaborado, né? A gente vai, já que foi rolando, assim, a gente foi vendo como é que foi e foi gostoso. Então a gente vai trazer um determinado assunto. Eu não vou estipular um assunto, é aquilo que tu tocar no teu coração e quiser abordar um assunto. A gente pode estudar aqui as perguntinhas ou colocar algumas perguntas assim no story ali para as meninas, o que elas querem perguntar, né? Então a gente pode abordar esses assuntos assim, essas dúvidas, né? Então acredito assim que vai ser bem legal. O que tu acha? Pode contar comigo. São muitos temas que a gente pode abordar, tá? São muitos temas específicos que a gente pode abordar e vamos alcançar essa mulherada aí. Em nome de Jesus. E eu tô orando, tá, Cília? Eu tô orando para Deus colocar mulheres posicionadas do meu lado, e eu sei que Deus tem enviado, o Senhor tem enviado essas mulheres valorosas para ajudar, para impulsionar essas mulheres para o propósito para qual Deus os chamou. Então, tu és uma escolhida do Senhor, eu tenho certeza. E eu novamente agradeço a vida da Cília, a vida de todas vocês que assistiram a live. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E para quem não assistiu a live, novamente a live vai ficar salva aqui e também no YouTube, Evangelizando Mulheres. Deus abençoe, Cília. Amém. Você também, Lu. Fica com Deus. Beijo, minha querida. Deus te abençoe. Beijo. Beijo.